está vindo aqui no Terminal Alvorada fazer uma avaliação bastante interessante que vai ter relação com a questão de emissões de carbono, né? Questão de mudança climática e mais ainda, tá? Que a gente às vezes não leva essa percepção. A questão da saúde e a segurança das pessoas, tanto da cidade como as pessoas que trabalham dentro dos ônibus. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo um teste, medindo a vibração no assento do motorista de ônibus, o ruído que ele fica exposto dentro do ônibus elétrico, né? E vamos comparar isso com o ônibus convencional. E, ao mesmo tempo, também a gente mede fora para verificar justamente quanto esses ônibus emitem de nível de pressão sonora, para ser uma alternativa aí para a população, para a parte de urbanismo, planejamento da cidade, gestão do ruído, mostrar para vocês, para a população, o grande diferencial de você trabalhar com a questão da energia elétrica. Imagina agora você chegar e trazer isso como uma solução para ambientes, por exemplo, residenciais, onde passam ônibus urbanos, convencionais, e as pessoas não conseguem dormir e acabam acordando 5, 4 horas da manhã, pelo próprio sistema de modal que existe na cidade. Naturalmente, todo mundo tem que pegar ônibus, essa é a realidade. Vamos dar uma pausa aqui para vocês verem. Nós temos que mostrar a Vera, né? Então nós trouxemos, para vocês terem uma ideia, tá? A gente tem mais moderno para medição. Então nós vamos usar o sonômetro homologado, são todos equipamentos homologados, calibrados, tá? Na RBC e metro, tá? Nós vamos usar o sonômetro da SESVA, esse aqui, tá certo? Que ele mede por frequência, banda de oitavas, e a gente vai medir o ruído externo e o ruído interno, tá certo? A gente vai acionar ele normalmente, né? Vamos ver essa parte aqui, ó. As pessoas conversando, só para vocês terem uma noção como é que é a distribuição de frequência, e tudo isso a gente vai medir durante o trajeto. Além desse, nós estamos trazendo um dosímetro especial, que é esse aqui. Também esse é homologado em proteção intrínseca. Esse equipamento ele tem a vantagem que ele é um dosímetro de ruído. Qual a função dele? Ele não só mede a exposição durante um tempo normalizada, mas também ele mede por frequência. Então, e ele agrava o ponto wave. Então, qualquer evento um pouquinho maior, olha lá, batendo no mesmo valor que estava o outro. Porque todo o sistema é calibrado, tá vendo? Ponto 76, sem parar de falar, converge com o valor do outro. Deixa eu desligar aqui também. E por último, que eu considero a cereja do bolo, é esse aqui, ó. Vocês veem, que é um problema social muito grande, tá certo? Que é a medição da vibração. Então, como é que a gente faz? A gente pega essa almofada, jogamos no assento do motorista, acionamos ela. O que ela vai fazer? Ela vai medir a freada, a jogada do ônibus para a direita, né, que é o eixo Y, e também no eixo C, que é na coluna vertebral. E aí a gente vai pegar o percurso, mesmo percurso para o ônibus elétrico e o ônibus convencional. Então aqui é o terminal, tá? Nós vamos realizar as medições combinando com o pessoal da empresa. Vamos pegar o ônibus lá embaixo. Vamos fazer em torno de 10, 15 minutos de medição direta para fazer uma média comparativa. Chegamos. Para quem não conhece, esse aqui é o Terminal Alvorada. Aqueles são os BRTs, tá certo? E esses são os ônibus convencionais nas linhas sem ser BRT. O que a gente vai medir é ônibus que passam próximo da população, das casas, dos apartamentos, que a gente tem o maior problema de exposição, né? A poluição sonora, as emissões de particulados, as emissões de CO2, tá bom? E monóxido de carbono, que é importante a gente levar tudo isso em consideração. Está aqui o Salles, é o presidente do Centro de Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, tá? Responsável pelos podcasts, que está trazendo inovação, tecnologia, sustentabilidade. Uma coisa que todo mundo gostaria de saber, né, Salles? Qual a vibração que tem nos ônibus, o ruído dos ônibus? Não só porque é aquela questão de emissões de CO2, todo mundo sabe que o convencional emite, mas a questão de barulho e vibração. Então é uma coisa muito mais ampla, que é a questão de paisagem sonora. Imagina, um ônibus convencional passando 5 horas da manhã perto da tua casa, ou no prédio. Tem vários lugares que podiam ter todo um planejamento urbano relacionado a esse tipo de modal, para você diminuir o impacto do ruído e da vibração também no pessoal que trabalha.
Não é isso? Então a gente está começando aqui no Terminal Alvorada. A gente vai fazer uma pausa falando só para ver o nível de pressão sonora que está aqui dentro. Você acredita que a gente está conversando e o ônibus está ligado? Vamos lá? Está vindo é um ruído de fora, dos outros ônibus aqui na Terminal Alvorada. Nesse mesmo contexto, levanta um pouquinho, por favor. Nós estamos botando um dosímetro e estamos colocando uma almofada de alta precisão que mede vibração nas 3 direções. Quer dizer, ele freando, a gente está medindo nessa direção da freada, que a gente chama de X. De lado, quando o ônibus ele tenta, né, você vai fazendo uma curva que a gente chama de Y, e Z, que é na direção da coluna vertebral. A gente sabe que isso aí é uma questão muito importante, tá? Com relação ao INSS, questões de saúde, segurança do pessoal que trabalha também na área. Aqui a gente deixou um dosímetro também, aqui ó, vai pegar o ruído direto, porque geralmente os ônibus convencionais, né? Qual é o teu nome? Marcos. O motor aqui do lado, você realmente atrapalha um pouquinho, porque o nível acaba sendo um nível que dificulta um pouquinho essa energia com a direção, né? Bom, vamos então lá ver os resultados, tá ok? O ônibus elétrico ele não faz barulho. De lá, só vão ouvir o ruído do rolamento. Então agora a gente está no ônibus convencional. Qual é o teu nome? Jonathan. A gente já verificou, pegamos o ônibus na mesma quilometragem do elétrico. Quantos quilômetros tem esse aqui? 61811. 61 mil, né? 61 mil. São ônibus novos, são ônibus novos. E a gente vai verificar agora, né, no convencional, a diferença do ruído, tá? No caso dele está com dosímetro, levanta um pouquinho só para eles verem a almofada. Está aqui de vibração junto para também analisar o nível de vibração que ele vai estar exposto, tá bom? Nós vamos fazer o mesmo percurso. Então nós estamos agora fazendo algo inédito pelo Centro Comercial do Rio de Janeiro, chamou a gente para fazer isso, e vamos levar isso para todas as empresas de ônibus e levar também para a sociedade, trazendo o benefício de você trabalhar com energia elétrica por várias questões ambientais, ocupacionais, emissões, etc. Tá bom? Aqui são os resultados que a gente coletou das avaliações de emissões sonoras e de vibração no ônibus elétrico e convencional. Primeiro elétrico, segundo convencional. Certo? E a gente também mediu a parte externa, quer dizer, a exposição da vizinhança ao ônibus elétrico e ao ônibus convencional. Bom, com relação à parte interna do som, nós medimos com equipamentos especiais. O resultado interno, vocês podem ver aqui no gráfico, que ele está abaixo de 80, não acumula dose, quer dizer, bem mais baixo do convencional que vocês vão ver. O resultado médio é 69,9. E aqui, no momento que você abre a porta, ele aumenta, porque pega o ruído externo, vai para entre 70 e 75.
Esse aqui é a avaliação dele em oitavas. Na realidade é o seguinte, a gente pegou o ponto ali do gráfico, ele diz que é 72 aqui, que ele repete que é 72 e faz a descrição de frequência aqui, como é que fosse a assinatura do próprio ônibus. Com relação ao convencional, separe só, o nível 80, aqui o nível 80 está lá em cima. Aqui no convencional, você vê que os valores internos, isso no motorista, quer dizer, lá dentro, e o passageiro também está exposto, obviamente o motorista do lado do motor, você vê que os valores são a maioria do tempo acima de 80. Então você acumula a dose. A média é de 81,6, como vocês estão vendo aqui. Nesse ponto do gráfico, a mesma coisa. A gente pegou o valor global, que esse aqui vai estar lá 82,8, que é o mesmo valor que vocês estão lendo aqui, 82,8, que é o ponto do gráfico. E a distribuição de frequência. Olha que é bem diferente a distribuição de frequência. Tá certo? Com relação a ruído externo, aqui é o caso de ruído externo do elétrico e do convencional. Esse daqui, primeiro, é do elétrico, vocês estão vendo aqui, ele parado, área externa, em torno de 65 média, mas ele varia de 63 a 68 dBA. E aqui é o convencional, ele varia entre 75 e 80. Imagine esse impacto na população. Isso ele parado, dando uma pequena acelerada. Todo mundo sabe que o ônibus convencional, se ele acelerar muito, ele pode chegar a 85 até 90 dB. Aqui são os gráficos em terça de oitava, assinatura dele, né? E aqui no tempo o que aconteceu. Os níveis de pressão sonora, a gente medindo fora do ônibus elétrico e aqui fora do ônibus convencional. Então os valores são bem maiores, né? Tá aqui esse resultado de mãos. Com relação à vibração, é fantástico o resultado. Na vibração você pode verificar que o primeiro, que é o ônibus elétrico, as vibrações estão sempre abaixo dessa linha vermelha, que é considerado o nível que você com o tempo não pode passar. A maioria do tempo abaixo. Isso a gente resolve um problema sistêmico, tanto do pessoal que trabalha como da própria população que fica exposto ao estresse da vibração. Esse gráfico tem 3 cores, porque na realidade ele mede no vermelho a vibração no X, o azul Y, e esse é outra cor aqui meio verde, é Z. X na realidade é a direção da freada, o Y é de lado, quando ele toma um pouquinho para o lado, e Z é a coluna vertebral. O valor que dá no elétrico é 0,30 metros por segundo ao quadrado. Só para vocês terem uma ideia, 0,50 é o limite de ação, estamos bem abaixo. Já no convencional já estamos acima do limite de ação. Quer dizer, esse quer dizer que a gente já tem que ter uma medida de controle. Por isso que é considerada a atividade lá do motorista, considerada penosa. Embora esteja abaixo do limite de tolerância, tem que se observar essa exposição com o tempo. Então repara só, aqui os valores vocês podem ver do convencional, tá certo? A maioria do tempo acima de 0,5. E o resultado é esse aqui para vocês terem uma ideia, né, do que acontece com relação à diferença do ônibus elétrico e o convencional. Obrigado.